Bom, senhores, vamos para mais um vídeo de React. Dessa vez o Buda veio aqui sentar o pau, né, em mesa proprietárias. E como eu sou desse mercado, como eu vivo de mesas proprietárias, foi a parte do mercado financeiro que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Então, vou fazer uns comentários aqui, né, vou defender o meu peixe, digamos assim, beleza? Mas antes de começar, clica no link na descrição, entra dentro da nossa comunidade para copiar minhas operações, para operar ao vivo comigo e utilizar meus robôs, beleza? No mais, vamos pra cima. Eu até comentei aqui no vídeo dele, né? Tive uma resposta dele aqui, mas vamos lá, né? Que eu consigo dar minha opinião um pouco mais clara do que só em 150 caracteres. Será que as mesas proprietárias valem a pena? Eu vou responder essa pergunta no vídeo de hoje, de uma forma onde a gente vai passar sobre todos os assuntos, inclusive falar o que pode ser golpe, o que não pode ser golpe, como que você pode se proteger quando o assunto é mesa proprietária. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve embaixo no canal e comenta aqui embaixo aí, tá? Oxi. De tempo, tá? Então, vamos direto ao assunto que eu não gosto de fazer você perder o seu tempo, mas também não faça eu perder o meu, né? Então, deixa aí o dedo no like. Vamos lá, primeiramente, o que são mesas proprietárias, tá? Vamos começar do começo, né? Mesa proprietária é basicamente uma conta financiada, segundo as grandes narrativas, onde a gente já vai chegar no ponto do que de fato são as mesas proprietárias, né? E essas contas financiadas, ela é praticamente assim, uma pessoa tem bastante grana, por exemplo, eu tenho R$ 1 milhão guardado, você é um cara que sabe operar no mercado financeiro e eu vou testar a sua habilidade. Daí eu falo pra você o seguinte, ó, paga $300 para que eu possa te dar um pouco do meu tempo para poder fazer uma prova com você para ver se você passa. Se você passar, eu vou te dar uma conta ali de $100 mil para você negociar. Sendo assim, você vai ter mais margem, né, para você negociar. Daí ele fala o seguinte, ó, o lucro que você fizer nessa conta, 90% fica com você e 10% fica comigo, tá? Então até certo ponto parece um acordo bastante interessante, né, onde você tem um risco mais reduzido, por exemplo, esses $300 você poderia colocar na sua conta para você estar operando, mas você teria pouco capital, pouca margem para poder estar negociando Forex. Então o que é que você fala? Poxa, eu vou comprar essa prova para poder fazer. Só que qual que é o primeiro ponto? As mesas proprietárias não estão ali querendo te dar dinheiro de graça, tá? Elas se sustentam exatamente desse dinheiro que você está comprando a prova. Eu acho que isso é mais do que claro. Então, teoricamente, o que é mais interessante para a mesa proprietária? É aquela velha historinha, né? É mais interessante que você perca. Por que é mais interessante que você perca? Porque no final das contas, eles não estão confiando o dinheiro deles 100% na sua mão para que você negocie Forex. Então eles não estão te dando dinheiro real. Quando você negociar na conta De financiada fato, deles, você vai estar isso é operando. uma grande verdade. A narrativa das mesas proprietárias é essa. É te vender a entre aspas, né, falsa ilusão que você vai estar operando um capital ali de $50 mil, $100 mil e vai ficar com 90% do lucro. E de fato isso não é verdade. Você vai estar, mesmo quando você já está numa conta financiada, você está numa conta simulada. As próprias mesas deixam isso bem claro no site delas, no contrato, que é um simulador remunerado, não é uma conta live de verdade. Entende? Então, isso é um fato, tá? Não tem pra onde correr. Até porque ninguém vai te dar $100 mil para você operar só porque você passou num testezinho ali que você tinha que fazer 10% em um mês ou 5% em outro mês. Ninguém vai te dar $100 mil assim, é fácil, entre aspas, né? Sem te conhecer, só porque você operou durante um mês, né? Então, isso aí de Numa fato tá conta certo. falsa, ou seja, numa conta de demonstrativa. Essa conta demonstrativa, isso significa que não tem dinheiro real ali sendo exposto. Então, ou seja, o negócio das mesas proprietárias é de fato lucrar quando você compra a prova da mesa De proprietária. fato, esse é o principal fluxo de caixa de mesas proprietárias. Não é o único, tá? Não é o único, mas é o principal. O fluxo de caixa deles, a principal entrada, são traders comprando desafios e reprovando. E a principal saída são os payouts que elas precisam pagar. E assim você tem que imaginar o seguinte: poxa, essa mesa proprietária vende bastante provas, porque se ela vende bastante provas, ela tem bastante liquidez. Por qual motivo? Porque a grande maioria das pessoas perdem essas provas. Aí que tá um ponto. É nisso que eu quero chegar. Aí corretoras é a mesma coisa, pô. As corretoras só te pagam rápido porque elas têm liquidez. Porque ou teve um fundo muito grande que aportou e que investiu ali no começo, ou eles têm uma quantidade de depósito muito alta que permite pagar os seus saques muito rápido. Isso daí não faz diferença nenhuma, pai. Essa justificativa para mim a mesa só vai te pagar porque ela só se ela tiver muitos trades comprando e reprovando. Tudo bem, a sua corretora é a mesma coisa. Tá? Vamos juntar lá todos os traders da XNES, vamos sacar o nosso dinheiro, vamos ver se ela vai pagar rápido, vamos ver se ela vai pagar no mesmo dia. Não vai,
Não vai, precisa desse fluxo de caixa. E a gente vai aprofundar Porque a gente mais. tem 2 pontos. Eles têm regras para que você possa cumprir pra, no final das contas, se você for de fato um trader bom, você vai conseguir passar nessas regras e aí você vai ter o seu capital financiado. Só que na grande maioria das vezes as pessoas que compram essas provas perdem nas provas. Ou se ela não perder na prova, ela vai perder na conta financiada também. Porque eles têm uma ótima narrativa. Olha, eu tô te dando dinheiro, então assim, você não pode se exceder. No final das contas, ele bota um limite na sua conta. Não só no limite na conta da prova, quanto também no limite da conta já financiada. Então, Mas é justo, pô, mas tem que ter essas regras e tem que ter os limites. O dinheiro não é seu. E se você aceitou jogar o jogo com essas regras, você não tem que reclamar. Entende? Se a regra do jogo tá ali clara e você aceitou jogar o jogo com essa regra, você não pode reclamar depois que o jogo começou. Isso é simples, pô. verdadeiramente você não tem uns 100 mil dólares para você operar. Se você tivesse 100 mil dólares, seria praticamente ter um dado estatístico que mostra que a maior parte das pessoas que tem 100 mil dólares para cima é tipo um caso muito raro de conseguir quebrar a sua conta. E eles sabem disso. Então o que é que eles fazem? Eles só permitem um drawdown de 10%. O que seria o drawdown? Seria o quanto sua conta fica negativa. Então, ou seja, no final das contas, você não tem uns 100 mil dólares para poder operar. Você tem 10 mil dólares para poder operar. Só que na Não tem problema, pô, mas o dinheiro não é seu, pai. O dinheiro não é seu. Tu tá pagando lá, um exemplo, você vai lá na Lucid, você tá pagando 100 dólares no teste para ter uma conta financiada de 50 mil dólares, que o seu drawdown máximo é 2 mil dólares. É regra da mesa, pô. Aceita jogar quem quer, quem não quer, não aceita, não compra. Entende? na sua cabeça você tem uns 100 mil. Então isso mexe com o seu emocional. Aonde Tem que ter uma regra de perda, tem que ter regra. Imagina, eu vou te dar aqui 50 mil dólares para operar. Nem te conheço, nem sei qual é o seu nome que tá assistindo esse vídeo, mas vou te dar aí 50 mil reais para você operar. Pode operar aí do jeito que você quiser. Pode operar notícia, pode abrir 300 lotes no ouro, não tem limite de drawdown, não tem limite de perda diária, nada. Faz do seu jeito. O que vai acontecer? Você vai perder meu dinheiro, pô. Aí não tem segurança nenhuma para mim, entende? Eu critico muito mesmo proprietários, mas eu critico quando tem uma divergência das regras antes de começar o game e das regras depois de começar o game, quando não há essa transparência. Agora, se há essa transparência e se eu aceito aquilo, eu não posso reclamar depois, entende? Esse você é o meu acaba ponto. quebrando com um terceiro É a pilar que era transparência. extremamente importante para você ser lucrativo no médio e longo prazo, que seria gerenciamento, gestão de emoções, tá? Você começa a achar que tem uns 100 mil dólares para poder operar, mas na verdade você não pode ultrapassar os 10 mil dólares. Então, ou seja, se você só pode perder no máximo 10 mil dólares, isso significa o quê? Que você só tem 10 mil dólares, cara. No final das contas, você quebra a sua conta quando você perde 10 mil dólares. Mas tá bom, pô, ele usou um exemplo aqui de Forex, uma mesa de 100 mil que você tem esses 10 mil de drawdown, custa ali 400 dólares. Pô, se você tinha 400 dólares no bolso, que você ia depositar na corretora, você ia ter 400 de margem para operar. Agora você tá na mesa, você tem 10 mil de margem para operar. Rapaz, que idiota que você tem que ser muito idiota para não entender a vantagem que é, pô. É melhor você ter uma margem 10 mil de margem ou 400 de margem? Mas eles tentam utilizar isso para poder te iludir, acreditando que você de fato tá comprando uma conta de 100 mil dólares, entende? Mas no final das contas você só pode perder no máximo 10 mil dólares. Qual que é o ponto aqui, tá? É que, primeiro, eles têm conflito de interesse, que é basicamente lucrar sobre a sua perda, porque quando você perde, isso significa que ele não precisa pagar o seu lucro. Porque quando você ganha, eles precisam tirar esse lucro do bolso para poder te pagar. Tá bom, vamos lá, meu filho. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Todo mercado financeiro tem conflito de interesse, tá? Tudo, tudo. Você pode ir para opção binária, tem conflito de interesse. Forex, cripto, B3, tudo. As corretoras não são sua amiga. Ah, mas eu opero na XNES aqui, não tem swap, não tem spread é quase zero. Sabe por quê? Porque o produto é você. Quando você não paga por um produto, o produto é você. E a XNES, aí você fala, que sua ordem vai para mercado. Não, porra nenhuma. Uma ova que sua ordem vai para mercado na XNES. É impossível uma corretora igual a XNES que te dá uma alavancagem de 1 para 2.000, 1 para 1.000, alavancagem ilimitada, ela mandar a sua ordem a mercado. É impossível, tá? Impossível. Se a sua corretora já te oferece alavancagem de 1 para 500 para mais, pode ter certeza que ela está fazendo a contraparte, sua ordem não está indo a mercado, tá? Porque o custo para ela bancar essa sua operação com uma alavancagem dessa é absurda, tá? É absurda. Deixa eu pegar aqui, tem um vídeo do Ronald Coutrin que ele mostra esses cálculos. Ronald Coutrin, pô, é um vídeo muito antigo, eu não vou conseguir achar ele. Mas entra aqui, o Ronald é muito bom, ele é muito transparente, ele é um dos caras que eu acompanho desde que eu comecei no mercado financeiro, e ele fala exatamente sobre isso, e ele mostra o cálculo. Ele mostra o cálculo e fala, mano, não é impossível e não é financeiramente vantajoso para uma corretora
custear a sua ordem a mercado, te dando uma alavancagem de 1 para 200, ela vai correr um risco muito grande. Então por isso que tem que achar esse vídeo. Rola aí pra baixo você, o Ronald posta muito vídeo, então vai ser difícil um pouco de achar, mas tem, ele mostra, ele faz esse cálculo. Então assim, tem conflito de interesse. Sabe por que a XNES ela não cobra swap, os spreads, as suas taxas? Sabe por quê? Na verdade cobra, né? Porque eles são todos afiliados de corretoras e a afiliada de corretora ganha na divisão do spread, né? A corretora fica com uma parte e os clientes com outra. Porque sua ordem não vai ao mercado, porque quem está comprando a sua ordem não é outra pessoa, é a própria corretora, é o RLP, pô, do mercado da B3, entendeu? Então tem esse conflito de interesse também, pô, também é isso que eu não aguento, entende? Aí vem falar, eu também critico muito a opção binária por fato de muito golpe, muita porcaria, mas também é o mesmo conflito de interesse, pô. Se você é lucrativo, as corretoras vão te travar, vão, irmão, vão. Quer ver o conflito de interesse muito bom? Tenta operar em horário de notícia, muito forte, tenta operar no payroll aqui, pra você ver se não vai ter uma derrapagem absurda, se você ver se não vai pular stops, entende? Tenta operar, pô. Se a corretora tá mandando sua ordem a mercado, qual o problema de você dar uma paulada durante um payroll? Tenta. Você vai ver o fumo que vocês vão levar. Então funciona praticamente como se fossem as opções binárias. Entende? É idêntico às opções binárias, tá? Quando você perde, eles lucram. E qual que é o ponto disso? Porque quando envolve no mercado financeiro uma corretora lucrar quando você perde, isso significa que você está enviando as suas ordens para... Vamos lá. A mesma coisa de você ser um ser humano tentando brigar com o hipopótamo. Não gagueja não, pô. Fala que a XNES é assim. Fala que a XNES é assim, pô. Fala que todas são assim, meus amigos. Todas. É o que sustenta o mercado de Forex. Vamos tentando brigar. Você acha que você pagando ali, você com sua banquinha de $100, e aí você paga de spread, $3 para cada um lote que você abre no chão. Você acha que é isso que sustenta a corretora? Ah, peraí, pô. Com leões, sem ter armas, entende? O leão, o hipopótamo tem um conflito de interesse, que é que te comer. Tá ligado? E as mesas próprias premium têm o mesmo conflito de interesse. Então eles querem que você perca o seu capital para que eles não precisem te pagar. Porque se eles te pagam, quando você lucra, eles têm prejuízo. Entende? E qual que é o ponto disso? Que aí eles vão te boicotar ao máximo para você perder. Então você pode até acreditar na ilusão. Poxa, comprei a prova, tô bastante feliz. Passei da prova, tô muito feliz. E logo em seguida você vai ser boicotado. E é exatamente por isso que eles têm uma estratégia muito boa. Eles operam como se fossem umas corretoras. Então eles basicamente compram servidores dentro do MetaTrader porque aí ele tem autonomia 100% do que você está fazendo na hora de você estar operando. Com isso ele... Excelente. A corretora é a mesma coisa. Os servidores são da própria corretora. A mesma autonomia que as mesas têm, entre aspas, né, de manipular ali o seu spread, seu swap, tudo mais. A corretora também tem. Consegue manipular spread, drawdown, consegue manipular slippage, consegue manipular a taxa de swap, consegue manipular muitas coisas, tá? Inclusive movimentos no mercado também. Inclusive, grande parte das mesas de Forex utilizam servidores do MetaTrader de corretoras. Então, assim, não considero muito bom, porque no final das contas vamos entrar no mesmo dilema. Se você tá comprando com o intuito de que, tipo, cara, eu quero comprar uma mesa proprietária porque eu acredito que com mais capital você ser consistente, errado. Você só vai, como é que eu posso dizer, exponencializar as suas perdas. Tá? Quem não é... Ou exponencializar o seu ganho. Mesa proprietária não é pra você gerir, é pra você alavancar seu patrimônio. Ela vai te dar mais margem pra você operar. Ponto. Bom com pouco capital não vai ser bom com muito capital. Na verdade, o treinamento que você tem que ter é conseguir, de fato, gerenciar um capital pequeno. Porque quando você consegue, você passou do verdadeiro desafio. E aí, quando você vier com capital maiores, você consegue ser mais consistente. Você não tem como reinverter a roda. Entende? Tem o processo. E você precisa pagar o preço desse processo. Tá? Você precisa começar pequeno até você ter, de fato, consciência e conhecimento suficiente para poder estar operando com 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares, tá? No final das contas, você também não tem esses 100 mil dólares. Então esse é o outro ponto negativo. Que você tem um capital mais reduzido e você ainda tem regras para poder cumprir. Então você tem pressão psicológica por conta disso. E o outro ponto é que você não consegue fazer saques a hora que você quer. Algumas mesas é de 15 em 15, outras mesas é por semana. Tem mesas que são mensais, né?
Então, isso dificulta muito, porque eles estão sempre trabalhando esse jogo emocional para que fazer com que você perca, porque eles entendem como o mercado financeiro funciona e como as pessoas, na maior parte das vezes, agem quando o assunto é mercado financeiro, tá? Então, e também tem outro ponto também crucial, que é alguns golpes. Que como a mesa precisa, muitas vezes pode acontecer de você, de fato, aprovar, você ser um trader bom, você cumprir todas as regras e você ganhar o dinheiro e eles falarem, cara, eu não vou pagar porque eu não tenho essa grana, cara. Se eu tirar essa grana do meu bolso pra poder pagar esse cara, eu vou ficar no prejuízo. E isso aconteceu com um caso agora, recentemente. De fato, isso acontece, mas é o que eu falei no começo do vídeo. Acontece com mesa que não tem liquidez, mas acontece com corretora também, irmão. Acontece com corretora também. Corretora não tem liquidez para pagar os caras e não paga. De Forex, de OB, de cripto. Acontece, porra. Entende? Então, um exemplo. Ele opera e divulga XNES. De fato, é uma das maiores de Forex. Não tem como discutir. Então, eles têm uma liquidez absurda. Isso não tem como discutir. É a mesma coisa que comparar eles como, por exemplo, uma top step do mercado de prop firme futuros, que já está há mais de 10 anos, que tem uma liquidez absurda. Entende? Então, assim, comparar as duas vão te pagar. Que tem liquidez absurda, absurda. Aí você pega uma corretora nova, que abriu, começou as operações há uma semana atrás. Você pega uma mesa que começou uma semana atrás, vai ter a mesma dificuldade, entende? Então, você tem mesas boas, você tem corretoras boas, do mesmo jeito que você tem mesas ruins, você também tem corretoras ruins. Com o Vinícius Penido, tá? O Vinícius Penido já foi alertado pelo Gabs, tá lá no Instagram. Inclusive, eles entraram numa treta porque o Vinícius Penido, se não me engano, divulgava uma mesa proprietária. Na verdade, ele não divulgava a mesa proprietária porque não tem esses links dessas mesas no seu canal do YouTube, tá? Mas podemos se dizer que ele fazia uma divulgação meio por debaixo dos panos. Porque de fato ele entende o que são essas mesas proprietárias. Na maior parte das vezes, as pessoas, quando divulgam mesas proprietárias, eles divulgam meio de uma forma obscura. Ele coloca como mais um produto que tá ali, tá? Eles não ficam batendo muito assim, não. E quando bate, é por pouco tempo e depois eles se escondem novamente, tá? É igual o pessoal que divulga corretora. Cadastra lá no meu IB para entrar na minha sala de sinal. Pô, mas você nunca se perguntou por que a sala de sinal do cara, as lives, são de graça, é de graça para você desde que você só se cadastre no IB dele? Você nunca se perguntou não o que ele ganha com isso? Ou você acha que ele vai fazer live todos os dias de graça para você? Ele vai mandar as operações para você todos os dias de graça? Você nunca se perguntou não? O que ele ganha com isso? Tá? E o que acontece? O Gabs falou, cara, essa mesa que você tá operando é scam, é uma mesa golpe. Ele, você tá louco, que não sei o quê. Beleza, resultado, a mesa caiu, tá? E aí ele teve que, como as pessoas estavam cobrando ele, caiu como scam a mesa proprietária, inclusive muito criticada no X, muito criticada nas redes sociais, em fóruns de mercado financeiro, muita gente falando que tava sem receber os seus saques, que esse é outro ponto, outra problemática, tá? Então, aí o que aconteceu? Ele teve que vir fazer um vídeo. Então você pode observar aqui, ó, Alpha Features igual scam, tá? E aí o pessoal falou, porra, mas o Gabs falou que a mesa era scam e você mesmo assim veio de contra o cara. Pois é, quem tem conflito de interesse é foda, né? Vai falar assim como se o Gabs também fosse um paladino da justiça, né? Eu conheço o Gabs de antigamente, eu sei da capivara dele. Mas o que que acontece? Não é só ele Eu que sei. tá operando e vendendo essa ideia de mesas proprietárias. Até porque a ideia é muito boa. Eu poderia estar fazendo um vídeo aqui falando muito bem das mesas proprietárias, pegar um patrocínio de qualquer mesa e vender pra vocês. Ou então, eu criar um curso ensinando como você pode passar de mesas proprietárias, ou um robô que passa em mesas proprietárias. Olha o tanto de produto que dá pra desenvolver, cara. Mas eu sei que isso vai enganar milhares de pessoas. É um dinheiro que seria teoricamente fácil, mas melhor não. Essa é a verdade. Esse é o React, né, família? Assim, do mesmo jeito que tem conflito de interesse das mesas, também existe conflito de interesse das corretoras. Não se iludam, tá? Ninguém é seu amigo. Ninguém tá aqui de graça. A corretora não é seu amigo, os influenciadores que estão aqui não são seu amigo, entendeu? Tudo tem um interesse por trás. Tudo. Eu não venho aqui gravar vídeo pro YouTube porque eu gosto, porque... Entende? Tipo, não tem como, ninguém trabalha de graça, pô. Ninguém, em nenhum lugar. Sacou? Então é isso. Esse é o React. Vim defender o mercado de mesas proprietárias. É um mercado que eu critico muito, sempre critiquei, mas é um mercado que eu utilizo também, porque dá pra jogar o jogo. Como eu sempre falei, o problema não são as regras. O problema é a transparência nas regras. É você iniciar com regra X e no meio do jogo a regra X virar a regra Z. Isso pra mim é inaceitável. Se você tem um contrato, se você firmou alguma coisa, aquilo tem que ser cumprido. Agora, a regra é difícil.
Ai, que isso aqui é um pouco chato. Pô, aceita se quiser, irmão. Joga o jogo se quiser e quem quiser. Beleza? No mais é isso, tamo junto. E é só o começo.